STJ Informativo de Jurisprudência N30, edição extraordinária, 27 de janeiro de 2026. Olá, futuro aprovado e futura aprovada. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui, transformamos o estudo da jurisprudência em uma experiência dinâmica e acessível. Nosso objetivo é oferecer a você uma ferramenta poderosa de memorização auditiva, facilitando a fixação dos entendimentos dos tribunais superiores para que você ganhe tempo e segurança na hora da prova. Antes de começarmos o tema de hoje, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Sua aprovação começa com a constância, e estamos aqui para caminhar ao seu lado rumo à sua posse. Pronto para fixar o conteúdo? Vamos aos julgados. Processo AGRG na PET 16.308-DF, julgado em 12 de agosto de 2025. Destaque: a revisão periódica obrigatória da prisão preventiva, prevista no parágrafo único do artigo 316 do CPP, não se aplica a medidas cautelares alternativas à prisão. Resumo do inteiro teor. A controvérsia centrava-se na obrigatoriedade de revisão periódica das medidas cautelares alternativas à prisão, conforme o parágrafo único do artigo 316 do CPP. O entendimento consolidado é que essa previsão legal se aplica exclusivamente às prisões preventivas, determinando que o órgão julgador revise, a cada 90 dias, a necessidade da custódia mediante decisão fundamentada, sob pena de ilegalidade. Todavia, o STF e o STJ afirmaram que o atraso na reavaliação não implica automaticamente ilegalidade da prisão. Quanto às medidas cautelares alternativas, estas devem obedecer aos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade previstos no artigo 282 do CPP. A manutenção dessas medidas por período prolongado é justificada pela complexidade do processo e pela necessidade de garantir o vínculo do acusado ao processo, sendo irrelevante a aposentadoria do réu diante do papel relevante na infração penal investigada. Processo RHC 196.496-RN, julgado em 10 de dezembro de 2025. Destaque: configura abuso de autoridade o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas e antes das 5 horas. Resumo do inteiro teor. A controvérsia jurídica versa sobre a nulidade do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar realizado às 5 horas e 5 minutos, por suposta afronta ao artigo 5º, 6ª, da Confira e artigo 245 do CPP, que determinam execução diurna, e pela divergência no horário registrado no boletim de ocorrência, em possível violação ao artigo 22, 1 graus, 3ª, da Lei nº 13.869/2019, Lei de Abuso de Autoridade. A jurisprudência destaca que, embora o CPP não defina claramente dia e noite, a referida lei criminaliza buscas antes das 5 horas, fixando legalmente o período válido entre 5 horas e 21 horas para cumprimento das diligências. No caso analisado, não houve prova conclusiva sobre a ausência de luz solar às 5 horas e 5 minutos, nem comprovação de que a busca ocorreu antes desse horário, sendo vedada a reavaliação do conjunto fático probatório via recurso exauriente. Assim, confirma-se que o cumprimento do mandado fora do período legal configuraria abuso de autoridade, sendo lícito apenas entre as 5 horas e as 21 horas, em observância à legislação vigente. Processo RSP 2.043.554-AU, julgado em 6 de novembro de 2025. Destaque: a rejeição da tese de legítima defesa não prejudica a quesitação de tese subsidiária sobre o excesso culposo. Resumo do inteiro teor. O excesso culposo na legítima defesa, previsto no artigo 23, parágrafo único, do Código Penal, configura hipótese em que o agente ultrapassa, por negligência, imprudência ou imperícia, os limites da conduta inicialmente justificada, gerando responsabilidade penal culposa, se prevista no tipo penal. No caso de homicídio doloso, o excesso culposo funciona como tese desclassificatória para homicídio culposo e exige quesitação própria e autônoma, conforme artigo 483, 4 graus, do CPP. Assim, em julgamento pelo tribunal do júri, se a defesa sustenta a legítima defesa e, subsidiariamente, excesso culposo, os jurados devem optar entre absolver o réu reconhecendo a legítima defesa sem excesso ou rejeitar a excludente, e então, decidir sobre o excesso culposo. A ausência de formulação do quesito específico sobre excesso culposo, mesmo após rejeição do quesito absolutório, implica nulidade do julgamento, nos termos do artigo 564, 3ª, K, do CPP e súmula 156 do STF. No caso examinado, após rejeição do quesito de absolvição genérica, o juiz considerou prejudicado o quesito sobre excesso culposo, o que viola o dever de submeter tal questão aos jurados,
configurando nulidade. Dessa forma, determinou-se a anulação do veredito e o retorno dos autos para novo julgamento com a correta formulação dos quesitos, conforme artigo 483 do CPP. Processo CC 216.070 julgado em 6 de novembro de 2025. Destaque: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas trabalhistas decorrentes de trabalho externo realizado por apenado em regime semiaberto ou aberto, desde que presentes os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício e inexistente convênio entre a administração penitenciária e a empresa privada. Resumo do inteiro teor. A controvérsia centra-se na competência para julgar demandas trabalhistas decorrentes do trabalho externo realizado por apenado em regime semiaberto, se da Justiça do Trabalho ou do Juízo da Execução Penal. Conforme o artigo 114-I da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho julgar ações decorrentes da relação de trabalho que envolvam vínculo empregatício. A Lei de Execução Penal, LEP, regula o trabalho prisional com fins educativos e ressocializadores, mas não exclui a aplicação da legislação trabalhista quando o trabalho externo é realizado sem convênio entre a administração penitenciária e a empresa, configurando vínculo direto entre apenado e empregador. Assim, o trabalho externo com vínculo direto à empresa privada admite a competência da Justiça do Trabalho. Por outro lado, o trabalho prisional em regime fechado ou em semiaberto ou aberto com convênio permanece sob a competência do Juízo da Execução Penal. Dessa forma, atividades laborais externas, em regime semiaberto ou aberto, vinculando diretamente o apenado à empresa privada e sem intermediação da administração penitenciária, caracterizam relação de emprego sujeita à legislação trabalhista, sem prejuízo da finalidade ressocializadora da LEP. Processo AGRG no RSP 2.200.357-MG, julgado em 21 de outubro de 2025. Destaque: na modalidade fazer funcionar, o delito previsto no artigo 60 da Lei N. 9.605/1998 é crime permanente, iniciando-se a contagem do prazo prescricional com a cessação da permanência, nos termos do artigo 111, terceira, do Código Penal. Resumo do inteiro teor. A controvérsia analisa a natureza jurídica do crime previsto no artigo 60 da Lei nº 9.605/1998, na modalidade fazer funcionar estabelecimento, obra ou serviço potencialmente poluidor, e o termo inicial da prescrição. O Tribunal de Origem reconheceu a prescrição com base na classificação do delito como instantâneo de efeitos permanentes. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o crime é permanente, de modo que o prazo prescricional somente inicia após a cessação da permanência da atividade ilícita, conforme artigo 111, terceira, do Código Penal. A jurisprudência e a doutrina reconhecem que, embora o crime seja instantâneo em geral, na modalidade fazer funcionar ele se prolonga no tempo, caracterizando-se como permanente. Assim, na ausência de comprovação do término da atividade ou de regularização ambiental, não é possível fixar o termo inicial da prescrição, tampouco aplicar o princípio indúbio pro réu para adotar data favorável ao réu. Portanto, o delito mantém a natureza permanente, e o prazo prescricional apenas começa a contar com o encerramento efetivo da atividade proibida. Processo em segredo de justiça, julgado em 7 de outubro de 2025. Destaque: a vedação à celebração de colaboração premiada por advogado contra quem seja ou tenha sido seu cliente, introduzida pela Lei N. 14.365/2022, aplica-se aos acordos homologados anteriormente à sua entrada em vigor, pois se trata de consolidação de princípio constitucional. Resumo do inteiro teor. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou a impossibilidade de advogado delatar fatos protegidos pelo sigilo profissional, fundamento essencial à confiança entre defensor e cliente e à efetividade da defesa. A Lei N. 14.365/2022, que vedou a colaboração premiada do advogado contra seu cliente, expressa e consolida princípio constitucional maior, aplicável independentemente da homologação prévia dos acordos. O dever de sigilo não visa privilégios pessoais, mas a proteção dos direitos do cidadão e do sistema democrático, conforme jurisprudência e legislação vigente, incluindo o Código Penal, artigo 154, o Código de Processo Penal, artigo 207, e o Código de Ética da OAB, arts. 35 e 36. A conduta de delatar o cliente sem justa causa e de má-fé compromete a confiança sistêmica na advocacia, cuja importância é reconhecida no artigo 133 da Constituição Federal. Dessa forma, prevalece o entendimento de que o advogado não pode colaborar contra seu cliente, sob pena de prejudicar o direito de defesa. Processo AGRG no RSP 2.220.076 SP,
julgado em 19 de novembro de 2025. Destaque: a utilização de veículos automotores para a prática de crime de tráfico de drogas justifica a aplicação do efeito da condenação previsto no artigo 92, terceira, do Código Penal, consistente na inabilitação para a condução de veículo. Resumo do inteiro teor. A controvérsia jurídica analisada envolve a aplicação do efeito da condenação prevista no artigo 92, terceira, do Código Penal, que determina a inabilitação para a condução de veículos automotores decorrente da prática de crime de tráfico de drogas. O tribunal de origem havia afastado essa penalidade, alegando ausência de prova de que os réus utilizavam habilitação para praticar habitualidade criminosa. Contudo, considerando que os réus transportaram 116 kg de maconha em 2 veículos, um atuando como batedor na fronteira com o Paraguai, ficou comprovado o uso efetivo dos veículos na conduta criminosa. Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que, demonstrado o uso do veículo automotor na prática do crime, é adequada a aplicação da penalidade de suspensão da habilitação conforme o artigo 92, terceira, do Código Penal. Processo AGRG no RSP 2.104.061 MG, julgado em 19 de agosto de 2025. Destaque: 1. A qualificadora do homicídio que trata do emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido não abrange a utilização de artefato de uso permitido com numeração suprimida. 2. A equiparação entre eles, prevista na legislação específica sobre armas, não se estende ao Código Penal para qualificar o crime de homicídio, sob pena de violação do princípio da legalidade estrita. Resumo do inteiro teor. No julgamento, o STJ definiu que a qualificadora do homicídio prevista no artigo 121, segundo, oitava, do Código Penal, que exige o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, não se aplica quando a arma utilizada é de uso permitido com numeração raspada. Fundamenta-se no princípio da legalidade estrita, que impede interpretação extensiva ou analogia prejudicial ao réu. A supressão da numeração, embora ilícita, não altera a natureza da arma nem sua classificação jurídica para a qualificação do crime. A equiparação prevista no artigo 16, primeiro, e, do Estatuto do Desarmamento, que trata da posse ou porte legal, tem natureza de ficção jurídica restrita a essas infrações penais, não se estendendo para qualificar outros crimes como homicídio. Assim, a qualificadora deve ser interpretada de forma literal, cabendo ao legislador expressamente prever qualquer extensão, o que não ocorreu nesse caso. Processo RSP 2.215.385 RS, julgado em 2 de setembro de 2025. Destaque: a portaria SAP-MAPA N452/2021, ao permitir a pesca de polvo em profundidades anteriormente vedadas, torna a conduta típica, devendo retroagir em benefício do réu. Resumo do inteiro teor. A controvérsia reside em determinar se a portaria SAP-MAPA N452/2021, que reduziu de 70 para 35 metros a profundidade mínima para a pesca de polvo, deve retroagir por constituir norma penal mais benéfica, tornando atípica a conduta do recorrente. O Tribunal de Origem rejeitou a retroatividade sob o argumento de que a portaria seria norma administrativa temporária, sem alterar a norma penal. Contudo, o STJ entendeu que a portaria modificou não só um regulamento administrativo, mas o conteúdo típico da infração, ao permitir pesca em profundidades antes proibidas. Conforme jurisprudência do STJ, normas penais em branco, complementadas por normas extrapenais normativas, têm aplicação retroativa quando benéficas ao réu, nos termos do artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal. Assim, pescar polvo a 50 metros, fato que levou à condenação, deixou de ser infração penal, configurando hipótese de novatio legis e melius cuja retroatividade é obrigatória. Processo AGRG no HC 1.014.496 SP, julgado em 4 de novembro de 2025. Destaque: 1. A retratação prevista no artigo 143, parágrafo único, do Código Penal constitui ato unilateral, dispensando a aceitação do ofendido e podendo ser realizada por escrito antes da sentença, bastando a juntada aos autos. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação em crimes de injúria. Resumo do inteiro teor. A controvérsia analisada envolve: i. Se a retratação feita pelo querelado antes da sentença extingue a punibilidade no crime de difamação, conforme artigo 143, parágrafo único, do Código Penal. E 2. Se a palavra da vítima é suficiente para condenação em crimes de injúria. Quanto à retratação, o entendimento é que ela deve ser realizada preferencialmente nos mesmos meios em que a ofensa foi proferida, se assim desejar o ofendido,
mas não há exigência de forma específica. A retratação é ato unilateral, dispensando a anuência do querelante, podendo ocorrer a qualquer tempo antes da sentença, desde que formalizada por escrito e juntada aos autos. No caso, a retratação escrita do agravante, feita de próprio punho antes da sentença e sem manifestação da vítima sobre o meio de divulgação, bastou para extinguir a punibilidade no delito de difamação. Quanto à palavra da vítima, a jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes contra a honra, o testemunho da vítima, quando corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação. No caso analisado, além do depoimento da vítima, havia outros elementos probatórios que confirmavam a prática da injúria, justificando a manutenção da condenação. Processo AGRG no HC 1.032.005 Rio de Janeiro, julgado em 11 de novembro de 2025. Destaque: a majorante prevista no artigo 40, inciso 4, da Lei N. 11.343/2006 justifica a aplicação da fração de 25% para progressão de regime no crime de associação para o tráfico de drogas, pois configurada grave ameaça. Artigo 112, inciso 3º, da LEP. Resumo do inteiro teor. A controvérsia aborda o percentual de cumprimento de pena para o crime de associação para o tráfico. Artigo 35 da Lei 11.343/2006, quando aplicada a majorante do artigo 40, quarta, do mesmo diploma, relativa ao uso de arma de fogo ou intimidação coletiva. O STJ consolida entendimento de que tal majorante, embora não integre o tipo penal essencial, influencia diretamente a gravidade e o modo de execução do crime, justificando a aplicação da fração de 25% para a progressão de regime prevista no artigo 112, terceira, da Lei de Execução Penal. A intimidação difusa ou coletiva configura grave ameaça, independentemente da existência de vítima determinada ou do uso efetivo da arma, bastando sua presença à disposição do grupo criminoso para garantia da traficância ou intimidação. Desconsiderar essa majorante na fase executória equivaleria a tratar de forma idêntica condutas com gravidades distintas, esvaziando o conteúdo normativo do artigo 40, quarta, e violando a coerência sistêmica. Assim, é pacífico que a maior reprovabilidade decorrente do emprego de arma ou intimidação coletiva justifica requisitos mais rigorosos para a progressão de regime, com aplicação adequada da fração de 25% do cumprimento da pena. Destaque: 1. A Defensoria Pública possui legitimidade ativa para ajuizar ações em defesa de prerrogativas institucionais, mesmo quando a sanção pecuniária é imposta diretamente à pessoa física do defensor público, desde que o ato tenha ocorrido no exercício de suas funções. 2. A extinção de mandado de segurança por decadência não impede o ajuizamento de ação própria para discutir os efeitos patrimoniais do ato, nos termos do artigo 19 da Lei N. 12.016/2009. Resumo do inteiro teor. A controvérsia versa sobre a legitimidade ativa da Defensoria Pública para ajuizar ação em defesa de prerrogativas institucionais quando a sanção pecuniária recair diretamente sobre o defensor público. 2. A adequação da via processual escolhida após a extinção por decadência de mandado de segurança anterior. O artigo 4º, nona, da Lei Complementar 80.994 confere à Defensoria Pública legitimidade para propor ações em defesa das funções institucionais e prerrogativas de seus órgãos, entendimento este consolidado na jurisprudência do STJ, inclusive em casos de sanções aplicadas a defensores no exercício de suas funções. RMS 48.824 SP e RMS 54.183 SP. No caso concreto, a multa aplicada decorreu da ausência em audiência oficial, demonstrando o vínculo funcional da penalidade, legitimando a Defensoria a atuar em defesa da defensora mesmo com a sanção dirigida à pessoa física. A interpretação estratégica do tribunal de origem que condiciona a legitimidade à penalidade imposta à pessoa jurídica restringe a norma e contraria a jurisprudência pacificada do STJ. Quanto à via processual, o artigo 19 da Lei 12.016/2009 permite a propositura de ação própria após negativa em mandado de segurança, autorizando o ajuizamento da ação declaratória de inexigibilidade de débito para discutir a legalidade da inscrição em dívida ativa mesmo após extinção do mandado anterior por decadência. Assim, reconhecesse a legitimidade da Defensoria Pública para promover a ação e a adequação da via eleita para análise da sanção pecuniária aplicada a defensor público. Processo AGRG no ARSP 2.937.604-MG. Julgado em 19 de agosto de 2025, dia em 27 de agosto de 2025. Destaque: particularidades do contexto fático, indicando que o crime de homicídio foi praticado por crime organizado voltado para o tráfico de drogas, provocando relevante temor na comunidade local,
justifica o distinguixe em relação à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, de modo a autorizar a pronúncia dos réus com apoio em testemunhos indiretos. Resumo do inteiro teor. O STJ analisou a possibilidade de pronúncia dos réus com base em testemunhos indiretos em contexto de organização criminosa, caracterizada como grupo de extermínio que intimida a comunidade e dificulta a obtenção de provas. Embora a jurisprudência da Corte exija provas claras e convincentes para a pronúncia, preferencialmente não baseadas em depoimentos de ouvir dizer, o tribunal reconheceu a necessidade de flexibilização diante das especificidades do caso. A situação fática evidencia a impossibilidade prática de obter outras provas além de testemunhos indiretos, devido ao temor da comunidade frente à atuação do crime organizado. Assim, ficou justificada a adaptação do entendimento jurisprudencial para confirmar a pronúncia com base nesses elementos, considerando as dificuldades inerentes ao contexto delitivo. Processo. AGRG no HC 1.029.656-BA, réu ministro Ribeiro Dantas, quinta turma, por unanimidade, julgado em 15 de outubro de 2025. Destaque: 1. O procedimento de reconhecimento de pessoa previsto no artigo 226 do CPP é dispensável quando a vítima é capaz de identificar o autor do fato com certeza, sem necessidade de metodologia formal. 2. O reconhecimento espontâneo realizado pela vítima, sem sugestionamento por parte das autoridades, é válido e suficiente para fins de identificação do autor do crime. Resumo do inteiro teor. O Superior Tribunal de Justiça confirmou que o reconhecimento pessoal espontâneo realizado pela vítima no contexto de flagrante delito dispensa o procedimento formal previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, aplicável apenas quando houver dúvida quanto à identificação do autor. No caso analisado, a vítima identificou o acusado sem influência externa, afastando a necessidade do procedimento formal. Assim, a decisão do tribunal de origem está alinhada à jurisprudência da Corte, que admite a dispensa do reconhecimento formal quando a autoria é certa. Processo. Os processos a seguir estão em segredo de justiça, julgados em 14 de outubro de 2025. Destaque: a especialização de varas em razão da matéria constitui competência territorial relativa, permitindo a ratificação dos atos decisórios pelo juiz competente. Resumo do inteiro teor. A competência por especialização de varas em razão da matéria é relativa, e não absoluta, não implicando nulidade automática dos atos praticados por juiz inicialmente incompetente. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, é possível a ratificação dos atos decisórios pelo juiz competente, mesmo quando a ação tramita em vara diversa daquela especializada. Esse posicionamento foi reafirmado em julgados recentes, que reconhecem a possibilidade de convalidação dos atos praticados, afastando a nulidade decorrente da não observância da especialização da vara. Processo em segredo de justiça, réu ministro Hugo Fernandes, sexta turma, por unanimidade, julgado em 29 de outubro de 2025, dia em 4 de novembro de 2025. Destaque: 1. A interdição temporária de direitos, consistente na proibição do exercício de profissão, somente aplicável quando a atividade depende de habilitação especial, licença ou autorização do poder público, conforme interpretação restritiva do artigo 47, segunda, do Código Penal. 2. A atividade de instrutor de hipismo não se enquadra no conceito legal do artigo 47, segunda, do CP por não exigir habilitação especial, licença ou autorização estatal para seu exercício. Resumo do inteiro teor. A controvérsia versa sobre a aplicabilidade da pena restritiva de direitos consistente na interdição temporária do exercício de atividades relacionadas ao hipismo. O STJ afirmou o entendimento de que a atividade de instrutor de hipismo não se enquadra no artigo 47, segunda, do Código Penal, pois não requer habilitação especial, licença ou autorização do poder público para seu exercício. A interpretação desse dispositivo deve ser restritiva, aplicando-se apenas a profissões ou ofícios regulamentados que exigem efetivamente autorização estatal. Diferentemente de profissões como medicina ou advocacia, o ensino de hipismo é atividade livre, não sujeita a registro em órgão fiscalizador. Assim, a imposição de pena restritiva que impeça o exercício dessa atividade viola o princípio da legalidade estrita, sendo vedada a aplicação analógica ou extensiva das normas penais restritivas de direitos. Não ajuizada a revisão criminal, é possível o conhecimento de habeas corpus contra a condenação transitada em julgado, desde que haja flagrante ilegalidade e desnecessidade de dilação fático-probatória. Resumo do inteiro teor. A controvérsia principal versa sobre a admissibilidade do habeas corpus como substitutivo da revisão criminal. O sistema recursal penal brasileiro assegura à parte prejudicada a revisão das decisões judiciais pelos meios legais estabelecidos,
sendo o habeas corpus uma medida constitucional legítima para a proteção da liberdade, aplicável quando não há necessidade de reexame aprofundado de provas. Ressalta-se a importância de preservar a funcionalidade do sistema de justiça, evitando o uso simultâneo de meios impugnativos com idêntica pretensão, o que comprometeria a organização e a racionalidade do processo penal. O STJ entende ser possível o conhecimento do habeas corpus mesmo após o trânsito em julgado da condenação, caso não tenha sido proposta revisão criminal, especialmente em situações de ilegalidade flagrante que afetem a liberdade de locomoção, autorizando, inclusive, a concessão da ordem de ofício. Destaque: o fato de as investigações terem início na Polícia Federal não tem o condão, por si só, de firmar a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento de crimes afetos à Justiça Estadual. Resumo do inteiro teor. A controvérsia envolve a competência para processar e julgar o feito, diante da investigação inicial da Polícia Federal. O STJ esclarece que a Justiça Federal tem competência somente quando o ilícito atinge bens, serviços ou interesses da União, conforme artigo 109, 4ª, confira. No caso, os crimes imputados, associação para tráfico, tráfico de drogas e lavagem de capitais, são de competência exclusiva da Justiça Estadual. O início da investigação pela Polícia Federal, devido à suposta inserção de dados falsos em sistema federal, não desloca a competência, especialmente porque tal conduta não foi incluída na denúncia nem demonstrou prejuízo a interesses da União. Também não há conexão objetiva entre esses fatos e os crimes de tráfico imputados. A competência processual se firma pelas imputações presentes na denúncia, que não abarcam crime federal. Assim, a ação deve seguir na Justiça Estadual. Possível denúncia futura envolvendo crime federal não prejudica o regular andamento da ação estadual, conforme jurisprudência já consolidada afastando a aplicação da súmula 122 STJ. Destaque: não há, no ordenamento jurídico brasileiro, prazo específico para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, considerando-se válido o cumprimento de mandado vencido desde que permaneçam contemporâneos os fatos que motivaram o deferimento da medida. Resumo do inteiro teor. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não existe no ordenamento jurídico brasileiro prazo específico para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, conforme previsto no artigo 243 do CPP. Eventual prazo fixado pelo juiz não vincula a autoridade policial nem torna inválida a diligência realizada após seu término, cabendo análise de eventual irregularidade caso a caso. No julgamento do AGRG no HCN 788.025-RS, a Corte reconheceu a legitimidade da busca realizada fora do prazo estipulado, dada a persistência dos elementos que fundamentaram a medida. Assim, o cumprimento do mandado vencido é válido desde que permaneçam contemporâneos os fatos que justificaram sua expedição, assegurando a razoabilidade e legalidade da atuação policial. Destaque: a realização de audiência de custódia poucas horas após o prazo legal de 24 horas, devidamente justificada, não acarreta automática nulidade da prisão em flagrante. Resumo do inteiro teor. A controvérsia trata da alegação de constrangimento ilegal devido à demora na realização da audiência de custódia além do prazo legal de 24 horas. No caso concreto, o preso em flagrante foi detido em 5 de agosto de 2025 às 20 horas e 19 minutos, em regime de plantão, e a audiência ocorreu em 7 de agosto de 2025, poucas horas após o prazo. Tal atraso foi justificado pelo regime de plantão. O STJ reafirma seu entendimento consolidado de que o descumprimento do prazo de 24 horas não implica nulidade automática da prisão em flagrante, sendo necessário comprovar prejuízo concreto conforme o artigo 563 do CPP. Além disso, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a privação da liberdade, suprindo eventual irregularidade na apresentação ao juízo. Destaque: o réu preso ou advogado que atua em causa própria deve ser intimado pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, em observância ao direito constitucional à ampla defesa. Resumo do inteiro teor. A controvérsia analisada refere-se à necessidade de intimação pessoal do réu preso que atua em causa própria para que se reconheça o trânsito em julgado de decisão judicial. No caso concreto, embora a decisão tenha sido publicada e não tenha havido recurso, o réu preso, atuando como advogado de si mesmo, não foi regularmente intimado pessoalmente, o que compromete seu direito constitucional à ampla defesa, incluindo direito à autodefesa. Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a certidão de trânsito em julgado deve ser tornada sem efeito, garantindo a devida intimação pessoal do réu preso. Processo AGRG no HC 1.015.327-DF, julgado em 12 de novembro de 2025. Destaque:
A concessão de progressão de regime a preso em presídio federal de segurança máxima está condicionada à ausência dos motivos que justificaram sua transferência ou manutenção no sistema federal. Resumo do inteiro teor. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a transferência e permanência de presos em presídios federais de segurança máxima são medidas excepcionais, previstas no artigo 3º da Lei nº 11.671/2008, justificados por interesses ligados à segurança pública ou à proteção do próprio preso. A progressão ao regime semiaberto nesses casos depende da ausência dos motivos que ensejaram a transferência para o sistema federal. No caso analisado, o STJ reconheceu que permanecem os motivos relacionados à segurança pública e à necessidade de segregação em regime diferenciado, vedando, assim, a concessão da progressão de regime. Destaque: a remissão da pena por estudo exige que a atividade tenha sido realizada durante a execução penal, sendo inviável o reconhecimento do benefício com base em estudos realizados anteriormente ao início do cumprimento da pena. Resumo do inteiro teor. Por hoje, encerramos este entendimento. Lembre-se, a aprovação não é fruto de um único dia de esforço, mas da repetição constante. Ouvir jurisprudência transforma o seu tempo passivo em vantagem competitiva. Se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de verificar se já deixou seu joinha e se está inscrito no canal. Compartilhe este áudio com aquele amigo que também está na luta pelos concursos. Ficou com alguma dúvida sobre o julgado de hoje? Deixe nos comentários. Bons estudos, mantenha o foco e até o nosso próximo encontro com a sua aprovação. Lembre-se que a vitória pertence àquele que melhor se prepara. Sun Tzu.